Estamos falando de eleições, falando de Tarcísio de Freitas, de pesquisas e como já o Flávio Bolsonaro tem surgido aí, de fato, como um concorrente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou conversar agora com o Sérgio Denicoli, que é cientista de dados e CEO da AP Exata. Sérgio Denicoli, me corrigiram aqui. Sérgio, já peço desculpas pelo erro, mas acredito que você vai nos trazer informações tão interessantes que esse erro vai ser perdoado rapidamente. Boa tarde. Ei, Rafa, boa tarde. Imagina, não há erro algum. Eu agradeço mais uma vez a participação aqui, né? Enfim, acabei de assistir aqui com vocês a entrevista do governador de São Paulo, né? Ele é um nome muito importante nessa eleição, que a gente tem observado, e a Paraná trouxe esses dados, os números que você mostrou anteriormente, trouxe esses dados muito claramente, que o Flávio realmente está absorvendo a popularidade do pai, está conseguindo haver uma transferência de votos. Há também uma transferência da rejeição, isso é importante ressaltar. Aliás, a Paraná trouxe uns dados que são bastante curiosos, eu até tenho aqui, que ela fez também a divisão por região. Então, se nós observarmos bem, os dados mostram que no Sudeste o Lula ganharia com 36%, o Flávio teria 35,4%, o Ratinho 5,2%, isso no primeiro turno. Né? No Nordeste o Lula ganha com 52,4%, o Flávio teria 27,2%, no Sul o Flávio teria 37,5%, o Lula 28,6%, e no Norte e no Centro-Oeste 38,4% para o Lula, 32,9% para o Flávio. Então o que a gente observa é uma reedição neste momento do que aconteceu em 2022. O Flávio precisa avançar principalmente no Sudeste, se ele quiser ganhar as eleições. O Tarcísio é peça fundamental no Sudeste, porque é um governador extremamente bem avaliado, e ele precisa desse apoio explícito realmente do Tarcísio para poder romper uma barreira que foi estabelecida aí em 2022 para o Bolsonaro no Sudeste, que acabou dando vitória ao Lula. Né? As pessoas falam, ganhou no Nordeste. Sim, no Nordeste ele manteve mais ou menos o percentual que o Haddad teria conseguido em 2018, mas ele avançou no Sudeste, isso que deu a vitória ao Lula. Então o Flávio sabe que realmente o Sudeste é importante, por isso essas articulações todas para deixar o Tarcísio como candidato à reeleição em São Paulo, porque é um palanque realmente importante. Eu acho que isso está definido, o Tarcísio deixou isso claro também. Como disse anteriormente o analista que estava aqui, o Tarcísio realmente não citou diretamente o Flávio, né? Ele foi provocado a dizer o apoio ao Flávio, mas na verdade o Flávio ele é um apêndice do Bolsonaro, ele não tem o carisma do pai, ele tem o nome do pai, ele tem o apoio do pai, ele consegue aglutinar as forças que estavam com o pai, mas ele precisa avançar para o centro, né? Eu acho que é isso que o Kassab, por exemplo, tem martelado sempre. Aliás, o Caiado agora foi para o partido do Kassab, o PSD, está lá também o Ratinho Júnior, né? O governador do Rio Grande do Sul também está lá, então há 3 presidenciáveis no partido, e o Kassab tem reforçado que é importante haver um outro projeto também dentro da direita. O Bolsonaro entende que isso no segundo turno é positivo, acaba sendo realmente, mas é preciso que o Flávio passe para o segundo turno. Há uma possibilidade disso não acontecer? Hoje as pesquisas mostram que é uma possibilidade remota, mas ela existe, a gente está começando ainda, né? A candidatura da direita que está realmente colocada é a do Flávio. Aliás, a gente observou, por exemplo, durante a caminhada do Nicolas, naquela semana, aquilo foi muito útil para o Flávio, que a gente observa, a gente acompanha os dados em tempo real aqui pela AP Exata, a gente observou um crescimento do Flávio. Ao final da caminhada, no ápice, no domingo, o Flávio tinha o percentual de menções positivas que ele alcançou no mesmo dia que o pai dele fez uma carta homologando o nome do Flávio para presidente, ou seja, ele conseguiu agregar ali uma positividade perante aquela caminhada do Nicolas, que unificou a direita bolsonarista no discurso. Havia uma certa fragmentação, eu acho que aquilo foi positivo para essa direita, acabou alavancando também o Flávio, que eu acho que está consolidado no campo bolsonarista, né? E provavelmente não vai recuar dessa candidatura, apesar das insistências do Kassab, mas o ponto central seria o Tarcísio. O Tarcísio deixou muito claro que vai ser candidato à reeleição, uma reeleição praticamente tranquila até o momento, não há nada que ameace essa reeleição do Tarcísio. Os dados mostram também uma vitória eventual no primeiro turno. Então a água está passando ainda, né, Rafa? Como você falou, a gente fica ansioso para tentar antecipar o que vai acontecer em outubro, mas a verdade é que as articulações estão começando ainda, e neste momento o quadro que nós temos é realmente uma repetição de 2022, lembrando que repetição de 2022 é vantajosa para o Lula, né, porque ele ganhou em 2022. Então é importante que o Flávio, se quiser se reeleger, tenha um discurso mais central, que consiga abarcar esses eleitores de centro, e vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Me parece que o Flávio tem uma certa habilidade em relação a isso, é diferente do pai, que era mais radical em posicionamentos. O Flávio é mais cauteloso, tenta, né, ser mais político, digamos assim, no sentido da diplomacia, de não atacar muito pessoas que eventualmente podem estar com ele nessa caminhada, mas a verdade é que ele também não tem o carisma do pai, né?
Então, o cenário hoje eu acho que ainda é favorável para o Lula, o Paraná mostra isso, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem muita coisa ainda para passar aí debaixo da ponte, muita água, né? Sérgio, o último encontro de Jair Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas tinha sido em setembro de 2025, então já há vários meses. Ele já tinham marcado o encontro, não aconteceu, acontece agora, dia 29 de janeiro de 2026, e apesar do apoio tímido, apesar de não citar diretamente, Tarcísio de Freitas deixa bem claro no discurso de que pretende se candidatar à reeleição, pretende tentar se tornar de novo governador de São Paulo. Como você acha que esse discurso do Tarcísio agora, em que ele está sendo mais incisivo em relação ao fato de que pretende tentar a reeleição, pode beneficiar Flávio Bolsonaro nas pesquisas? Então, eu acho que o Tarcísio ele é uma figura importante para a direita hoje porque ele conversa muito bem com os moderados, ele tem uma certa simpatia até mesmo dentro da esquerda, que entendem o Tarcísio como um candidato mais de centro, menos radical, mais diplomático. Então, isso ajuda a trazer essa imagem que o Flávio precisa justamente para trazer esse voto do centro para ele. Realmente, o Tarcísio tinha marcado uma reunião com o Bolsonaro, um encontro, uma visita, né, desmarcou na altura, especulou-se muito o que teria sido aquele sinal, se ele estaria insistindo numa candidatura. Eu nunca achei isso, porque o Tarcísio sempre foi um governador fiel ao Bolsonaro, ele entende que está em São Paulo por uma articulação do Bolsonaro, e nunca demonstrou o contrário. O que aconteceu foi que, a partir do momento que foi colocada a possibilidade do Tarcísio ser o candidato e não o Flávio, quando o Flávio já tinha lançado o nome, parte dos bolsonaristas, da militância de rede, começou a atacar muito ferozmente o Tarcísio. Eu imagino que ele tenha ficado ali chateado com esses ataques, né, que é fogo amigo, mas eram ataques acusando o governador de traidor, enfim, coisas que realmente qualquer pessoa sentiria. Provavelmente ele deve ter feito algumas conversas para tentar amenizar esse ambiente. Hoje eu acho que estava mais propício para ir visitar o Bolsonaro. O governador fala de uma forma muito tranquila, mostra a gratidão que ele tem ao ex-presidente e deixou claro que vai apoiar o Flávio, eu não vi nenhuma dúvida ali, né? Talvez alguma hesitação, mas na verdade o grande líder hoje do bolsonarismo permanece sendo o Bolsonaro, não é o Flávio, né? O Flávio está buscando esses votos do Bolsonaro, carrega o sobrenome do Bolsonaro, tem o apoio do Bolsonaro, mas não é o Bolsonaro. Então, eu acho que as pessoas prestam continência ao ex-presidente e, assim, naturalmente, vão alinhando em relação ao apoio ao Flávio. Mas eu acho que o Tarcísio é fundamental para trazer esse eleitor do centro para o Flávio, para que ele consiga chegar à presidência. Sem esse eleitor, ele não vai chegar. O Lula tem trabalhado já esse centro, né? Ele tem moderado o discurso, o Lula vai a Washington encontrar o Trump, já como um aceno aí para eleitores mais conservadores, e ao mesmo tempo ele critica o Trump, mas tem feito as reuniões, tem feito as conversas, tem feito também acenos ao público evangélico, né? Tem o Messias que está prestes a ir para o STF, que é uma indicação evangélica, o Lula fez questão de ressaltar isso, então ele vai tentando disputar esse eleitor, que é o eleitor privilegiado neste ano, que vai realmente definir a eleição. Então acho que a corrida é para o moderado, para o centro, e o Tarcísio realmente é um nome importante para o Flávio nesse quesito. Sérgio, ainda falando sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas, ela testou 3 cenários para o segundo turno, que seria Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula contra Tarcísio de Freitas, Lula contra Ratinho Júnior. Em todos esses houve empate técnico, mas com vitória do presidente Lula na questão percentual. Esses números te surpreenderam de alguma forma, essas percentagens, principalmente o caso de Ratinho Júnior? Não surpreende porque o Lula tem uma rejeição muito alta, a gente vive num ambiente polarizado no Brasil, ele tem o eleitor dele, mas tem muita rejeição, né? Ele é um governo que é majoritariamente reprovado, apesar de o índice de aprovação também estar ali próximo, mas ele tem uma rejeição muito grande. Qualquer candidato que seja colocado como escolha, uma antítese a quem tem rejeição, vai ser escolhido. Então, nesse caso, nós temos aí empate técnico, e mais uma vez eu reforço, quem vai desempatar isso é o eleitor de centro, está todo mundo fazendo essa corrida para atrair esse eleitor. O Lula tem algumas questões que ele pode utilizar, ele está martelando muito questões econômicas, né? A gente está tendo aí agora uma redução do preço do dólar, a Bolsa tem subido, eles têm falado muito sobre isso, o juro ainda está muito alto no Brasil, mas já é um indicativo de queda a partir de março, né? Então, acho que o Lula tem se aproveitado dessa possibilidade de mostrar números positivos da economia. Ele não fala, obviamente, da questão fiscal, que é o calo, né? Mas a questão fiscal ela é muito
distante da realidade, do dia a dia da população, né? A população está vendo mais preço no supermercado, pagar as contas no final do dia, a questão do juros, você vai pegar um empréstimo, você vai fazer uma compra parcelada, e o Lula tem aproveitado esse momento aí de, digamos, respiro da economia brasileira para tentar se colocar como um candidato que está trabalhando bem essa área, né? É claro que as coisas mudam, e eu não vejo a direita trabalhando muito o discurso econômico. Eu acho que em determinado momento isso vai acontecer. A direita martela muito a questão fiscal. O próprio governador de São Paulo, agora na entrevista, falou sobre isso. Mas a questão prática, né? O que vai mudar de positivo na vida das pessoas, eu acho que é um discurso que ainda está sendo preparado. Por enquanto, a direita está aí se ajustando dentro de forças que estão ainda se estranhando um pouco, né? A gente pode ter uma candidatura variada dentro do espectro da direita. Então, acho que neste momento de articulação política ainda não se definiu bem quais são as políticas relacionadas à economia que vão ser faladas, mas certamente isso vai vir também e vai ser colocado como contraponto. E eu acho que a economia também é um ponto mais importante de definição nessa eleição. A gente vai avaliando, por exemplo, a questão de segurança é importante, a questão de saúde é importante, mas ainda assim é a economia proeminente. E eu vejo realmente o Lula já fazendo esse movimento para atrair os moderados e a direita ainda pensando o que vai falar sobre isso, foca ainda muito no anti-Lula, o que tem funcionado também, porque, como eu disse, pelo fato do presidente ter muita rejeição, isso acaba agregando em torno de qualquer um que se opõe a ele, né? Sérgio, muito obrigado pela tua participação. Espero você de volta aqui no Contexto. Afinal, como você disse, eu também, estamos ansiosos em relação às eleições de outubro. E aí você vem para tentar diminuir um pouco nossa ansiedade em relação a esses números. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Muito obrigado. E olha, o ministro está